Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 27 de março de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós temos aí alguns links de algumas canções para que você tenha também esse momento de adoração ao Senhor com música, meditando nas letras, nas poesias e também, é claro, cantando junto, exaltando o nome do Senhor com as canções. Também estamos nas redes sociais, nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski. Também estamos no Instagram, no Facebook e também, se você quiser entrar em contato com a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Hoje nós vamos falar sobre como reagir nas adversidades. E fica, portanto, já uma pergunta para você. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que a coisa fica feia, nos momentos de perigo, nos momentos de crise, nas situações de problema, como é que você reage? Qual é a sua reação diante das dificuldades, das lutas, daquilo que dá errado, daquilo que não dá em nada, das dores agudas e terríveis na alma da gente quando a gente está sofrendo? Como você reage? Como você reage a essas coisas? É com base nisso que a gente quer conversar e meditar na palavra do Senhor e buscar respostas vindas do Senhor para a nossa vida quando a adversidade chega. Para isso, nós vamos ler o texto que está no Salmo 27, de 1 a 6, e que diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e nós te pedimos que o Senhor nos ensine a viver e a enfrentar e a reagir diante das adversidades, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu ensinamento, alinhados, Senhor, com o Teu coração. É isso que nós queremos, é isso que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira lição que a gente pode tirar desse texto para reagirmos às dificuldades é buscar justamente a resposta a essa pergunta tão simples: quem é o Senhor? E o verso primeiro vai dizer, ele vai nos mostrar quem é o Senhor. Ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? São três características que o rei Davi vai nos dar aqui. A primeira característica é que o nosso Deus é luz. A segunda característica é que o nosso Deus é a nossa salvação. Ele é a fonte do livramento. Ele é a fonte, é com Ele que nós podemos ver um final, para o nosso problema. É Ele que nos livra das crises, nos livra dos perigos. E, por fim, Ele é a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa vida.
Então existem 3 características aqui que a gente precisa se apegar. Quem é o Senhor? Bom, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a fortaleza da minha vida. Você pode dizer isso também a respeito da sua vida e do Senhor? Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação e Ele é a fortaleza da sua vida? Essas coisas precisam ficar muito claras para a gente poder começar, tá, a pensar sobre as questões das adversidades. Por quê? Porque primeiro a gente começa sabendo e tomando consciência de quem é Deus. Ele é luz, Ele é salvação e Ele é fortaleza. Por conta disso, a segunda lição que a gente precisa meditar hoje é que se Ele é luz, salvação e fortaleza, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, eu não preciso deixar que o medo tome conta da minha vida. E é por isso que ele lança essas perguntas logo no versículo 1. De quem terei medo? A quem temerei? E esse cenário que o salmista conta e mostra para mim, ou para nós, né? Ele é um cenário justamente que vai nos dizer, ora, se meu Deus é minha luz, minha força, minha fortaleza, minha salvação, então eu vou conseguir enfrentar situações quando malfeitores vêm sobre mim para me destruir. Eu vou conseguir lidar com situações, mesmo que um exército se acampe ao meu redor, se acampe contra mim, mesmo assim, eu não vou ficar com medo, eu não vou deixar o medo tomar conta da minha vida. Por quê? Porque Ele é a minha luz, porque Ele é a minha salvação e porque Ele é a fortaleza da minha vida. Então eu não preciso ter medo, eu não preciso ser dominado pelo medo quando as situações ficam muito críticas. Eu não preciso ser dominado pela ansiedade quando as coisas começam a apontar, os problemas começam a apontar que não existe uma solução. Quantas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente não enxerga soluções para a nossa vida. Talvez uma pessoa que está tocando o seu negócio, o negócio está indo de mal a pior. Muitas vezes um caso de doença, muitas vezes um luto na família, uma perda na família, às vezes um diagnóstico totalmente desfavorável e que você não sabe nem por onde começar a enxergar uma saída, se é que essa saída, dentro das nossas perspectivas, existe. E a gente fica, né, tomado pelo medo, muitas vezes tomado pela ansiedade, desesperados, nós podemos ficar desesperados dentro desse cenário, mas por que é que o salmista diz que não é necessário reagir sendo dominado pelo medo e até por outras questões, sendo dominado pela mágoa, pelo rancor, pela ira, sendo dominado pela ansiedade, pelo desespero? Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que é a nossa luz, a nossa salvação e a fortaleza da nossa vida. Então, porque Ele é quem Ele é, nós não precisamos ter medo. Como eu reajo às adversidades da vida, eu não reajo a essas adversidades com medo, porque eu sei quem Ele é. Então eu não preciso ter medo. A outra questão, ou a terceira lição que a gente pode tirar desse texto de como reagir às adversidades da vida é: corra para o Senhor, corra para Deus. Olha o que diz lá no verso 5. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo. Ou seja, nós somos acolhidos, abrigados, protegidos pelo Senhor e, portanto, nós não precisamos nos sentir desamparados nem desprotegidos
mesmo no dia da adversidade, mesmo quando a gente tem que enfrentar problemas terríveis na nossa vida, crises terríveis na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa correr para o Senhor. Como nós fazemos isso? Nós nos achegamos a Ele em oração, e nós clamamos, e nós derramamos a nossa vida, derramamos as nossas angústias, nós falamos e contamos para Ele dos nossos problemas, e dizemos das nossas perspectivas, ou até das nossas faltas de expectativa, de perspectiva, para essas situações complicadas da vida da gente. Nós chegamos e nos derramamos diante dele, nós colocamos e apresentamos os nossos medos, nós apresentamos as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, nós apresentamos as nossas iras e a nossa raiva, e a nossa mágoa, o nosso rancor. Tudo isso a gente pode apresentar diante do Senhor, a gente pode apresentar as nossas lágrimas e chorar em oração diante dele, falando com ele, clamando para que ele nos ajude e nos auxilie. Em tudo isso a gente pode correr para o Senhor. Como a gente pode correr para o Senhor? Buscando na palavra de Deus respostas. Porque é na palavra de Deus que nós vamos receber orientação, é na palavra de Deus que nós vamos receber cura, é na palavra de Deus que nós vamos receber restauração, alívio para a nossa alma, é na palavra de Deus que nós vamos receber sabedoria para lidar com as diversas situações da nossa vida. Em tudo isso, nós estamos correndo para Deus. Portanto, eu já posso dizer para vocês que em toda e qualquer situação de adversidade, corra para Deus, corra, invista tempo na companhia do Senhor, falando com Ele, buscando a vontade dEle na palavra de Deus, porque o que acaba acontecendo? Quantas e quantas vezes a gente se vê numa crise, a gente se vê numa dificuldade, a gente se vê num momento de muita angústia, de muita decepção. Quantas vezes a gente lida com algumas coisas, algumas expectativas na nossa vida que não dão certo. E o que gera isso? Decepção. E a gente fica frustrado, decepcionado. E o que a gente faz? A gente se afasta do Senhor. A gente se afasta do Senhor, nosso Deus. E aí a gente vai vivendo a nossa vida do jeito que a gente acha que deve ser, sem buscar o Senhor, sem colocar a nossa vida diante de Deus, procurando uma solução aqui, outra ali, procurando a nossa salvação, nosso livramento, nossa solução em determinadas pessoas, em determinadas coisas, e a gente vai se afastando de Deus. E aí isso vai ser muito ruim. Vai ser muito pior do que a adversidade em si. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que está me escutando nesse instante, que está me assistindo nesse instante, no momento da adversidade, no momento do medo, no momento da decepção, corra para o Senhor, busque ao Senhor. Não ache que se afastando do Senhor você vai ganhar alguma coisa. Quantas vezes ao longo do meu ministério, eu não digo somente do ministério pastoral, mas no meu ministério, enquanto ensinador, enquanto pregador, enquanto conselheiro, enquanto líder entre o nosso povo, quantas vezes eu vi pessoas que, na hora que a coisa apertou, ela abandonou a fé. Na hora que a coisa apertou, ela parou de buscar o Senhor. Na hora que a coisa apertou, Jesus não fez mais sentido para ela. E ela buscou solução em outras coisas, em outras circunstâncias, em outras pessoas. Buscou outras esperanças. O que eu quero que você saiba é que isso é uma grande mentira. E às vezes dá a entender que Deus nos abandonou, ou que Ele não se importa, ou que
né? Tudo que nós aprendemos do Senhor, na verdade, é tudo mentira e eu preciso partir para outra. E quando a gente acredita nessas mentiras, a gente vai se afastando, como se Deus não valesse a pena, como se uma vida com Deus não valesse a pena. Nesses casos, a gente vai se afastando e a coisa vai piorando cada vez mais. Mesmo quando a gente acha que a coisa vai ficar boa, afastado de Deus, a coisa nunca vai ser frutífera, nunca. Então corra para o Senhor, porque Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa fortaleza. Lembre-se de que quando a gente está num momento de perigo, a gente busca abrigo, a gente busca um lugar seguro. Numa enchente, por exemplo, a gente busca um lugar seguro. A gente não fica parado no meio da enchente. A gente busca um lugar seguro. Quando eu tive um conhecido, uma vez, ele morava num bairro muito perigoso lá de São Paulo, e uma vez ele estava chegando em casa e começou um tiroteio entre traficantes e a polícia. E ele no meio ali. Ele não teve dúvida, ele não conseguia chegar para abrir a porta de casa, ele não teve dúvida, ele entrou embaixo de um carro para ele poder se abrigar do tiroteio. Por quê? Porque ele buscou um lugar seguro. O meio da rua não era, naquele momento, um lugar seguro. Mas ele buscou uma outra segurança. O que ele fez? Naqueles momentos tão rápidos, ele disse para mim uma vez, Gustavo, naquele momento não dava para fazer uma oração assim, muito estruturada. Eu só disse assim, Senhor, me livra dessa. O que isso quer dizer? Que ele buscou abrigo muito mais além do que debaixo de um carro, ele buscou abrigo no Senhor. Ele foi atrás de buscar o livramento para aquela situação tão complicada no Senhor. E é assim que precisa ser. Além desta lição, nós precisamos manter o foco. O que isso quer dizer? Que é possível que a gente ore, se derrame diante do Senhor, fale tudo o que precisa falar, derrame as nossas angústias, as nossas iras, as nossas decepções, e depois que a gente termina a nossa oração, a gente mantém o foco onde? No problema. No problema. E aí o que vai acontecer? Os medos, as angústias, os rancores, é tudo isso que vai falar muito mais alto e dominar a nossa vida. Ah, mas eu não orei. Orei. Mas eu não estou prestando atenção em com quem é que eu estou falando. Por isso é muito importante que eu não só derrame as minhas angústias, as minhas dificuldades diante do Senhor, mas também mantenha o foco no Senhor e em quem Ele é. Voltando para o verso 1, o que vai dizer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ora, se é isso, o foco precisa estar justamente em quem Deus é. Mantenha o foco nisso, não no problema. Não que a gente não tenha que resolver os problemas, não que a gente não tenha que ir atrás das soluções, inclusive que o Senhor abre portas para nós, mas o foco não pode ser o problema. O foco no tratar das adversidades, em reagir às adversidades, o foco é o Senhor. Eu estou com uma doença incurável, mas o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu estou tentando participar de vários processos seletivos, eu não consigo trabalho, as minhas contas estão vencendo, e eu estou tentando com muita força um emprego e eu não estou conseguindo uma vaga. E isso está me deixando ansioso, mas o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação e o Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu estou preocupado com a saúde do meu filho. Meu filho está doente. Eu oro, eu clamo, eu falo dos meus medos, das minhas angústias. Eu oro pelo meu filho. Mas o Senhor é a minha luz. É o Senhor que é a minha salvação e é o Senhor que é a fortaleza da minha vida. É manter o foco em quem Deus é.
Por isso que o salmista, que o rei Davi, ele é tão certeiro, ele é tão cheio de certeza, aliás, quando ele vai falar o que acontece. Não, meus inimigos tropeçam e caem. Mesmo que um exército se acampe contra mim, eu vou continuar confiando. Por que ele vai continuar confiando? Porque ele sabe quem Deus é. Ele é a minha luz, ele é a minha salvação, ele é a fortaleza da minha vida. Ele é a minha luz e ele me guia diante dessas questões tão tenebrosas. Ele é a minha luz e mesmo em meio às trevas eu consigo seguir porque ele me guia. Ele é a minha salvação, é ele que me livra dos perigos, é ele que abre portas de solução para os problemas quando às vezes nem eu vejo solução nisso. Ele é a minha fortaleza, ele é meu abrigo, é para ele que eu corro. Eu preciso centrar o meu foco em quem Deus é. Porque se eu centrar o meu foco nos meus problemas, eu posso até orar, eu posso até me derramar, mas a sensação que o nosso coração e a nossa mente vão ter, ou vão experimentar e mandar sinais para nós, é que o nosso Deus é muito pequenininho. Você está falando com um amigo qualquer que talvez não possa fazer nada por você, e você vai ficar com essa sensação. A oração ela vai ter vai ser uma questão muito mais terapêutica. Pronto, desabafei, mas para alguém que não pode fazer nada por mim. E não é isso que a gente precisa, não é assim que a gente lida com a oração. Na oração nós estamos falando com um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas e, portanto, meu foco precisa estar nele, muito mais do que nos meus problemas. E isso é muito difícil, é um desafio, porque o problema faz muito barulho. E Deus muitas vezes se manifesta num cicio suave, baixinho. Precisa que a gente aquiete o nosso coração para a gente começar a perceber. Mas, de qualquer maneira, mesmo nos barulhos que as adversidades e as crises fazem e como elas chacoalham a nossa vida, nós precisamos manter o foco em quem Deus é. Ele é a minha luz, ele é a minha salvação, ele é a fortaleza da minha vida e a gente precisa centrar o nosso foco em quem Deus é. Por fim, a gente reage às adversidades treinando. O modo como a gente reage às adversidades diante de Deus, ela é fruto de como eu busco o Senhor. Olha o que o rei Davi vai dizer no verso 4 e no verso 6. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Depois, na segunda parte do 6, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. O que ele está dizendo? Que ele não quer só um Deus que o livre das dificuldades, ele quer um Deus para se relacionar. O nosso Deus está de braços abertos para que a gente possa se relacionar e ter uma caminhada diária com Ele, desfrutar da companhia dele todo dia e cultivar o relacionamento e a comunhão com Ele todos os dias. Quanto mais a gente vive em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor, em honra ao Senhor, conversando com Ele, buscando a vontade dEle, se aprofundando em intimidade com Ele, mais ainda nós vamos ficar fortes. E o impulso de correr para o Senhor e buscar a orientação do Senhor nos momentos difíceis da vida é mais fluido, é mais tranquilo do que quando você não está nem aí para Deus nos dias tranquilos e nos bons momentos da vida, você nem lembra do Senhor, você nem lembra de qual é a vontade dele, você nem lembra da possibilidade de adorá-lo, mas aí quando a coisa aperta, você clama. Correr para Deus nesses momentos é mais
desajeitado, porque você está correndo para um Deus que você conhece pouco. Agora, quando você tem comunhão com Deus e você vai desfrutando de da companhia, da amizade, de uma caminhada com Deus, correr para Ele nos momentos das dificuldades é mais tranquilo, é parte de quem você é já. É que nem numa luta, né? Nós estamos falando de desafios e adversidades e muitas vezes a gente fala disso como lutas que nós temos, né? Com as situações da vida. E fazer isso muitas vezes está ligado ao fato de um soldado. Como um soldado vai para a batalha? Como ele vai para a guerra? Ele vai para a guerra treinado. Ele não treina na hora que ele está na batalha. Ele não começa a descobrir como a arma dele funciona, ou as armas dele funcionam na batalha. Ele treina antes. O treinamento dele no quartel é fundamental. E que nem um atleta, um maratonista. Você não vai ver ninguém disputar uma prova sem ter treinado. Ele não começou a correr naquela hora. Ele treinou dias e dias e dias, todos os dias. Às vezes, por um ano inteiro, para uma prova só. E ele corre essa maratona como fruto de um treinamento diário, constante, frequente. Da mesma forma, quando nós nos vemos na adversidade, a melhor coisa é que você corra para Deus, sabendo e como fruto de já correr para Deus todos os dias e de buscar e conviver com Deus todos os dias. Ah, mas então se eu não tenho essa comunhão com Deus, eu posso deixar quieto. Não, vai e corra para o Senhor. Mas entenda que correr para o Senhor somente no momento da adversidade é muito mais complicado. É muito mais complicado. Então, como é que você se prepara para correr para o Senhor no momento da adversidade? Fora dela. Fora dos momentos afetivos. Cultivando um relacionamento com Deus dia a dia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero orar por você nesse instante, você que continua nos assistindo. Eu quero clamar pela sua vida e talvez você tenha diversidades, lutas, problemas que você tem que enfrentar, alguns que você enxerga a solução, outros que você nem enxerga a solução, que te tiram do rumo. Seja o que for que você está passando, nós vamos orar para você nesse instante e pedir que o Senhor guarde você em cada uma dessas situações. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão e dessa irmã que estão passando por dificuldades, dificuldades das coisas mais simples até as dificuldades mais terríveis, Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor. Nós queremos correr para Ti, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza da nossa vida e por conta disso eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor estenda a Tua mão sobre a nossa vida, Senhor Deus. Nós queremos manter o foco em Ti, nós queremos buscar a Ti o tempo todo, nós não queremos buscar outro além de Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor, no nome santo, no nome bendito do Senhor Jesus, nunca deixando de perceber quem é o Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és o Deus da nossa salvação, porque o Senhor é a nossa luz, porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Ajuda-nos a manter isso firmes no nosso coração em cada momento, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando. E portanto vão para vocês serem bênção no mundo ao redor de vocês, sempre guiados e fortalecidos naquele que é a nossa luz, a nossa salvação e a fortaleza da nossa vida.
Que Deus abençoe cada um de vocês.